Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de pneumologia. Meu nome é Cristiano Nogueira e hoje eu vou discutir com vocês um pouco sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa aula ela foi baseada no documento GOLD. O documento GOLD é uma força-tarefa global onde os objetivos são alertar as autoridades, os governos e o próprio público sobre a doença, melhorar o diagnóstico, o controle e a prevenção, além de reduzir a morbimortalidade e estimular as pesquisas relacionadas à doença. A DPOC é a maior causa de morbimortalidade do mundo, é a quarta causa de morte global e ao redor do mundo a gente tem aproximadamente 384 milhões de pessoas com essa doença. No Brasil, esse número chega mais ou menos por volta de 7 milhões e todos os anos aí ocorre entre 250 e 270 mil internações por ano. Bem, qual o conceito dessa doença? Eu lembro que alguns anos atrás, esse é o conceito de 2001, logo depois de eu ter formado, a DPOC era uma doença então caracterizada, uma limitação ao fluxo aéreo, geralmente progressiva e não totalmente reversível. Então o indivíduo ele podia fazer o uso do broncodilatador e algumas vezes não responder, associada a uma resposta inflamatória e causada por a inalação de partículas ou gases nocivos. Bem, nós temos um conceito mais recente, onde a doença ela passou, além da parte inflamatória, a ser uma doença o quê? Uma doença sistêmica. Então hoje a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença comum, é uma doença prevenível, é uma doença tratável, onde os sintomas respiratórios e a limitação ao fluxo aéreo são as características principais dessa doença. E como eu disse, ela é causada pela inalação de partículas e gases nocivos. Sem dúvida nenhuma, o cigarro é o principal fator de risco na causa dessa doença. A dispneia, a tosse e a expectoração são os sintomas mais prevalentes e uma característica da doença é o quê? O aparecimento de exacerbações. Mas ao final da aula eu vou explicar para vocês, vou ensiná-los a identificar como você então consegue fazer o diagnóstico preciso de uma exacerbação de DPOC. E além disso, é também uma doença que está associada a outras doenças. E quais seriam essas outras doenças? Quais seriam a associação de DPOC com outras entidades? Nós temos então doenças cardiovasculares, nós temos doenças pulmonares, temos também alguns tipos de câncer, entre outras doenças. Poderíamos citar a hipertensão arterial, doença arterial coronariana, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, hipertensão pulmonar, apneia do sono, além do próprio também câncer de pulmão. E como esse indivíduo então desenvolve essa doença? Como o indivíduo ele adquire? Como é a patogenia dessa doença? Bem, então o que acontece? O indivíduo ele chega, faz a aspiração, a inalação durante muitos anos dessas partículas, desses gases nocivos, principalmente, claro, as substâncias, mais de 4.700 substâncias que estão dentro do cigarro, o indivíduo ele causa então o quê? Uma inflamação crônica no pulmão. E o nosso organismo ele vai tentar, de alguma forma, combater isso. Então, através, principalmente, do estresse oxidativo e das antiproteinases, nós vamos então tentar combater essa inflamação. Só que o indivíduo fumando cronicamente, esse indivíduo então ele vai desenvolver a patologia mesmo da DPOC. Então, essa inflamação da DPOC é uma inflamação característica. Por quê? Porque ocorre principalmente um aumento das células inflamatórias a custas de macrófagos, neutrófilos linfócitos, e isso vai acentuar essa resposta inflamatória e, consequentemente, gerar, então, as alterações de fisiopatologia. Quais seriam essas alterações? Então, essa resposta inflamatória crônica, sistêmica, repetindo, ela não está localizada apenas no pulmão, mas ela se caracteriza pela hipersecreção de muco, disfunção ciliar, a limitação do fluxo aéreo, a hiperinsuflação pulmonar e, consequentemente, com o passar dos anos, o indivíduo ele pode
chegar a desenvolver hipóxia, pode chegar a desenvolver descondicionamento físico e até mesmo, como se diz, né, o que a gente chama de descondicionamento, né, fraqueza muscular, processo inflamatório sistêmico pela DPOC. Bem, a DPOC ela tem dois espectros, que seria a bronquite crônica e o enfisema. E os principais sintomas, como eu disse, é a tosse, a produção de expectoração e a dispneia propriamente dita. Antigamente nós dividimos, né, os pacientes em Blue Blutter, que é o pletórico azul, ou Pink Puffer, que é o soprador róseo. E afinal, o que é a bronquite crônica? A bronquite crônica, na verdade, é um termo onde o indivíduo, né, ele pelo menos durante 3 meses, durante o ano, por 2 anos consecutivos, ele aumenta, né, ele tem uma tosse produtiva, tosse muitas das vezes com expectoração, eliminação de muco, que pode ou não estar associado à dispneia. Então esse é o conceito de bronquite crônica. Já o conceito de enfisema, o indivíduo é um conceito histopatológico, ele tem um alargamento dos espaços aéreos, né, distal ao bronquíolo terminal, acompanhado de destruição da sua parede. Então nada mais é do que a destruição do parênquima pulmonar. E consequentemente com isso, claro, ele vai ter então uma dificuldade de troca gasosa e o indivíduo então vai, com o passar realmente dos anos, desenvolver os sintomas. O diagnóstico da DPOC, ele é baseado em anamnese, baseado na história de exposição principalmente ao cigarro, mas pode também ter, por exemplo, indivíduos que tenham contato com fogão a lenha, alguma outro, né, produto inalatório, algum outro gás nocivo que cause DPOC. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é o cigarro. E o indivíduo, então, depois de ter essas alterações de sinais, sintomas e uma história de exposição, o indivíduo, então, faz uma espirometria que vai ser o exame que vai, então, confirmar se esse indivíduo tem ou não obstrução ao fluxo aéreo. A tosse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro sintoma a desenvolver. Normalmente é uma tosse produtiva, predomínio matutino, mas com o passar realmente dos anos, o indivíduo ele pode tossir durante o dia todo. A expectoração, inicialmente, ela é mucosa, em pequena quantidade, predomínio, como eu disse, matutino, mas com o passar dos anos, o indivíduo pode tossir durante o dia todo. E com a alteração da cor, com a alteração da quantidade, do volume de expectoração, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e isso é uma das características principais daquele indivíduo que apresenta exacerbação de DPOC. E a falta de ar? E a dispneia? A dispneia, inicialmente, ela é ausente e ela é agravada com o esforço físico e com os quadros de exacerbação. Devido ao sedentarismo acompanhado de outras, né, alterações fisiopatológicas, esse indivíduo, então, vai para uma dispneia inicialmente aos grandes esforços, chegando, então, até aos mínimos esforços ou mesmo repouso. E isso é um fator prognóstico. Geralmente existem várias escalas de dispneia, mas a que a gente mais usa, sem dúvida nenhuma, é a classificação MRC, da Medical Research Council, onde o indivíduo com 0, né, ela vai de 0 a 4, é um indivíduo que não tem dispneia realmente só os esforços corridas, enfim, grandes esforços, e dispneia 4, aquele indivíduo que mesmo para poder fazer atividades de vida diária, ele sente dispneia. Então é importante classificar esse nosso paciente com qual grau que ele tem de dispneia, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então essa escala nos ajuda de forma objetiva e não subjetiva, então classificar, e é um fator, como disse, prognóstico para esse nosso paciente. Bem, além realmente da questão da tosse, além da questão da dispneia, geralmente a gente avalia também o nosso indivíduo,
Então, sendo a história tabágica é muito importante, quantos cigarros esse indivíduo fuma, desde que idade ele fuma, e se esse indivíduo ele está fazendo visitas frequentes ao pronto-socorro. Isso também, quanto maior o número de visitas ao pronto-socorro, esse indivíduo então é chamado de exacerbador, também isso é um fator prognóstico importante. E é claro, nas fases mais avançadas, esse indivíduo pode chegar até fazer uso de oxigênio e, consequentemente, precisar então de internações cada vez mais frequentes. E quais são os fatores de risco ligados, né, a essa doença, a DPOC? Os fatores de risco, então, sem dúvida nenhuma, é a fumaça do cigarro, lembrando que não é só o cigarro normal, o cigarro produzido pela indústria, nós temos outras formas de inalação de nicotina, então nós temos também charuto, narguile, cigarro eletrônico, a própria maconha, temos também a própria poluição. Algumas cidades mais poluídas, a queima de biomassa pode levar esse indivíduo, então, a desenvolver DPOC. Carvão ou mesmo mineração ou outros agentes químicos são, então, esses produtos nocivos que podem também levar esse indivíduo a desenvolver DPOC. Existe também uma entidade genética chamada deficiência de alfa-1 antitripsina, onde ela vai alterar aquele mecanismo de patogenia que eu disse anteriormente, as proteinases, e isso vai fazer com que o indivíduo fique mais inflamado e perca também a parte de função pulmonar. A idade e o sexo feminino e, obviamente, o indivíduo quanto mais velho, principalmente, claro, fumando, esse indivíduo vai ter, então, maior predisposição, um fator de risco para esse indivíduo desenvolver DPOC. E nós temos outros como desenvolvimento ou crescimento pulmonar inadequado, o indivíduo que nasce com baixo peso, o indivíduo que nasce prematuro, o estado socioeconômico, a própria asma e hiperatividade. Alguns doentes desenvolvem o que a gente chama de síndrome de overlap. Então, sendo ele tem asma, esse indivíduo ele fumou, teve contato com alguma substância inalatória nociva, esse indivíduo ele pode ter, além da asma, ele pode ter também DPOC. E é claro, né, infecções principalmente na infância e a própria bronquite crônica, o indivíduo que produz muita secreção, são indivíduos então que são mais susceptíveis à doença. Então, guardem então essa tabela, né, que eu estou mostrando para vocês, os sintomas. Então, perguntar sobre tosse, sobre falta de ar, expectoração, fatores de risco, se esse indivíduo fumou, se ele teve alguma exposição ocupacional, ou mesmo se tem história genética na família de deficiência de alfa-1 antitripsina, associado à realização de uma espirometria, onde a relação VF1-CVF, também chamado de índice de Tifenot, menor do que 70%, então esse indivíduo caracteriza então como um distúrbio obstrutivo e, consequentemente, um indivíduo então que tenha DPOC. Aqui eu trouxe para vocês, né, o diagnóstico de DPOC pela espirometria. Nós temos aqui no centro do quadro a curva maior, a curva normal. Do meu lado direito nós temos a curva menor, que seria então a das doenças fibrosantes, aquelas doenças que diminuem a capacidade pulmonar total, e as doenças obstrutivas, onde o fluxo aéreo ele vai ser limitado, consequentemente o indivíduo vai ter mais dificuldade para poder eliminar esse ar. E é o que caracteriza o paciente com DPOC. Também trouxe aí, além da curva fluxo-volume, trouxe também a curva embaixo, a curva volume-tempo. Então, quando vocês verem então esse jeitão, esse tipo de curva, pensar que pode ter então a possibilidade desse indivíduo ter DPOC. Bem, então outros exames, né, a gente pode também lançar mão, vão ser exames que vão auxiliar. Nós podemos, por exemplo, fazer um raio-x de tórax, podemos fazer, por exemplo, uma gasometria arterial, mas sem dúvida nenhuma a espirometria ela é sine qua non, uma condição realmente importantíssima para o diagnóstico, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente também, não só o diagnóstico, como uma avaliação de gravidade.
Bem, o raio-x, aí está o raio-x clássico do paciente com DPOC, onde nós podemos ver aí no raio-x em PA um aumento do diâmetro crânio-cefálico, o coração mais em gota, e do lado do perfil nós podemos ver o quê? Um aumento do diâmetro antero-posterior, acompanhado também da retificação das cúpulas diafragmáticas. Então, a impressão, né, que a gente tem, a gente usa até esse termo, né, o raio-x ele fica mais preto, ele fica mais hipertransparente. Então, esse é um raio-x clássico de um paciente portador de DPOC. É claro que, principalmente o indivíduo nas fases iniciais da doença, talvez ele não tenha esse raio-x. Por isso que a espirometria ela é importante para o diagnóstico precoce. E a tomografia? Qual que é o papel da tomografia dentro do paciente portador dessa doença? A tomografia ela tem maior sensibilidade e especificidade. Não é necessário realizar a tomografia para poder ter um diagnóstico de enfisema, ter um diagnóstico de DPOC, mas ela ajuda, né, no diagnóstico diferencial, podendo, né, encontrar nódulos, podendo encontrar massas, podendo encontrar outras alterações, bronquiectasias, outras alterações que justifiquem um paciente, por exemplo, apresentar um distúrbio obstrutivo, mas não necessariamente ter uma DPOC. Então, a tomografia nós vamos fazer para todos os pacientes? Não, nós não vamos fazer para todos os pacientes, mas é um exame realmente necessário, principalmente no diagnóstico diferencial e também quando a gente pensa no tratamento cirúrgico da DPOC. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, tem alguns pacientes que podem se beneficiar não só do tratamento medicamentoso, mas podemos lançar mão do tratamento cirúrgico. Bem, existem 3 tipos de enfisema. Nós temos o enfisema centrolobular, o enfisema paraseptal e o enfisema panlobular. O enfisema centrolobular, sem dúvida nenhuma, é o mais comum, é o enfisema que a gente chama de enfisema do tabagismo. Ela tem um predomínio dos lobos superiores, tá? E vocês estão vendo esses pontinhos aí mais pretos dentro, né, do parênquima pulmonar. Já o paraseptal, ele é um enfisema mais periférico, ele é um enfisema também comum do tabagista e o indivíduo ele também predomina também nos lobos superiores. Já o panlobular é a destruição dos lobos pulmonares, por isso que ele chama panlobular. E geralmente, tá, ele pode estar associado à deficiência de alfa-1 antitripsina, e se o indivíduo, né, tiver aí o diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitripsina, a gente vai observar que esse enfisema ele pode predominar em lobos inferiores. Bem, outros exames que a gente pode lançar mão, além realmente do raio-x e da tomografia, são a pletismografia, medida dos volumes pulmonares e também da medida da capacidade de difusão pelo monóxido de carbono. Então, ajuda a avaliar aqueles pacientes que têm, por exemplo, poucos sintomas, né? E já tem uma função pulmonar alterada, seja através da difusão ou seja através da redução dos volumes pulmonares. A oximetria também é um exame que hoje temos aí facilidade e acaba que ajuda a avaliar se esse indivíduo precisa ou não de fazer a gasometria arterial, porque a oximetria até mais ou menos aí 92% não há necessidade de fazer gasometria. Abaixo disso já começa, devido à curva de dissociação de oxihemoglobina, vale a pena talvez fazer a gasometria arterial para poder ter a medida exata da pressão arterial de oxigênio. E nós temos também outros testes de exercício cardiorrespiratório, serve para poder avaliar o grau, a disfunção, incapacidade, o porquê da dispneia, qual que é o fator principal, se é realmente o fator pulmonar ou se é o fator periférico, musculatura, ou se é o fator de coração. E também nós temos também alguns scores, né, de pontuação, sem dúvida nenhuma, o mais famoso é o BOLD, que eles nos ajudam a avaliar a sobrevida. Avaliam também gravidade e ajudam a avaliar a sobrevida do nosso paciente. Bem, a classificação, então, segundo o GOLD, nós então fazemos o quê?
uma relação VF1-CVF menor do que 70%, nós damos o diagnóstico de obstrução. Se o paciente tiver um VF1 maior do que 80%, ele tem GOLD 1. Entre 80 e 50, GOLD 2. Entre 50 e 30, GOLD 3. E menor do que 30% de VF1 é chamado, então, de GOLD 4. Então, o indivíduo ele pode ser classificado como leve, moderado, grave ou muito grave. Mas o que acontece? Existe uma fraca correlação entre a realização da espirometria e muitas vezes o quê? Os sintomas que esse indivíduo apresenta. Então, sendo alguns indivíduos com função pulmonar muito diminuída, mas paciente pouco sintomático. Ou até mesmo que pacientes com bastante incapacidade na realização das atividades de vida diária ou exercícios. Então, existe, a DPOC é caracterizada por uma heterogeneidade da doença. Então, indivíduos com função pulmonar semelhantes podem ter desempenhos diferentes. Bem, então, dessa forma, então, através da espirometria, nós conseguimos, então, fazer a classificação pelo GOLD. E existe também uma outra classificação chamada de classificação de risco, onde, junto com a espirometria, mais avaliação de sintomas e a avaliação de número de exacerbações, eu consigo, então, classificar e estadiar melhor esse indivíduo, não só com a espirometria. Bem, geralmente os sintomas, nós usamos a escala de Medical Research Council. Então, o indivíduo, quando tem realmente uma dispneia maior ou igual a 2, né, a gente valoriza isso, ou podemos usar também o CAT, que eu vou mostrar mais à frente. Então, a classificação, então, de dispneia, novamente estou mostrando, então, para vocês o índice, né, de dispneia. Eu classifico, então, esse indivíduo de 0 a 4. E, como eu tinha comentado com vocês, o CAT, né, é um teste de avaliação de DPOC, onde você consegue, então, através de alguns domínios, respondendo essas perguntas, você, então, se um indivíduo ele tiver um CAT maior do que 10, é um CAT, então, que é um indivíduo que ele se apresenta mais sintomático. Então, a gente deve prestar um pouquinho mais de atenção nesse indivíduo. E, como eu disse para vocês, dentro ainda dessa classificação de risco, nós usamos a avaliação de sintomas e avaliamos também o quê? O número de exacerbações. Então, isso vai nos dividir o paciente em 4 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Grupo A é aquele indivíduo que tem poucos sintomas e não apresenta exacerbações. Grupo B, o indivíduo apresenta mais sintomas e não apresenta exacerbação, enquanto o grupo C, o paciente tem poucos sintomas, mas ele é um paciente que ele exacerba bastante, e o grupo D é aquele paciente que tem muitos sintomas e que exacerba. Por que isso é importante? Isso é importante, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, porque isso vai nos ajudar a melhor entender, melhor tratar o nosso paciente. Então, repetindo do começo, através da espirometria, eu confirmo o diagnóstico de obstrução. Através do VF1, eu classifico esse paciente com relação ao GOLD. E, através, então, da história, o número de exacerbações e, através do CAT, eu consigo, então, avaliar a presença ou não de risco desse indivíduo apresentar uma DPOC com maior gravidade. Repetindo, dividindo em A, B, C e D, como está mostrado, então, nessa tabela que vocês estão aí visualizando. Bem, essa classificação que a gente usa de ABCD, ela tem uma implicação, como eu disse, importante na escolha de tratamento e também prognóstico. E outra coisa importante é que, acompanhado a isso, a existência de outras comorbidades, isso também, sem dúvida nenhuma, é um outro fator também de risco isolado. Bem, agora a gente vai então para a parte de tratamento, o tratamento da DPOC. Ele é baseado na parte de educação. Dentro, né, da parte de educação nós temos a parte de reabilitação, o automanejo, o autoconhecimento
da doença, a prática de exercício, de atividade física e, algumas vezes, a identificação e retirada de um desses fatores de risco, principalmente a exacerbação. Podemos também vacinar esse nosso indivíduo, podemos dar medicação, desde medicações broncodilatadoras e medicações também anti-inflamatórias. A gente vai discutir um pouquinho mais especificamente sobre cada um desses tópicos do tratamento. Educação, reabilitação, ela melhora a falta de ar, melhora a capacidade de exercício, melhora o estado de saúde, consequentemente o indivíduo ele sente menos falta de ar, tá? Além também de ajudar, a reabilitação também ajuda a reduzir o número de exacerbações. Os exercícios físicos, eles são realmente estimulados, devem ser regulares e, principalmente para aqueles indivíduos mais graves, o indivíduo ele deve ter um acompanhamento, deve ter uma sugestão ou de um educador físico ou de um fisioterapeuta para que ele não faça qualquer tipo de exercício. Lembrando que é muito comum, algumas vezes, principalmente aqueles indivíduos mais graves, fazerem ou quererem fazer atividade física e não conseguirem exatamente pela questão de hipóxia e descondicionamento. Então, nesses casos específicos, pacientes mais graves, é importante o quê? É importante a gente fornecer oxigênio para que ele consiga fazer o exercício físico, para que ele consiga fazer a reabilitação. Bem, é muito importante também, assim como a asma, nós temos o automanejo, né, da asma, então ajudar o indivíduo a identificar o que é uma exacerbação e quando ele deve procurar ajuda hospitalar. Então, isso sem dúvida nenhuma, quando o indivíduo entende o que ele está tratando, sem dúvida, reduz o número de exacerbações e reduz as hospitalizações. E é claro, todos os indivíduos com DPOC, se esse indivíduo fuma, ele deve ser estimulado ou a parar de fumar, ou a gente identificando alguma outra causa inalatória, algum produto químico inalatório que ele trabalha, o indivíduo deve então se abster, né, sair dessa atividade para que ele possa então retirar esse fator de risco. Bem, a vacinação, nós temos dois tipos de vacina, a vacina anti-influenza e a vacina pneumocócica. A vacina anti-influenza deve ser estimulada a fazer uso anual. E enquanto a vacina antipneumocócica, nós realmente recomendamos aí para indivíduos portadores de DPOC e para todos, né, os pacientes aí acima de 65 anos. Bem, quais são os objetivos do tratamento da DPOC? Sem dúvida, além de reduzir os sintomas, reduzir o risco futuro, né, de exacerbação e de hospitalização. E é claro, né, melhorar a dispneia desse nosso indivíduo, melhorar a capacidade do exercício, dar uma melhor, oferecer uma melhor qualidade de vida para ele, além de, é claro, retirando esses fatores de risco, o indivíduo ele vai ter menos queda da função pulmonar. Cada exacerbação, cada internação que ele tem, ele perde mais capacidade respiratória e, consequentemente, diminuir a mortalidade dessa doença. Bem, as medicações são várias, a gente vai ver cada uma delas e as principais indicações. Nós temos então os beta-agonistas de curta duração, anticolinérgicos de curta duração, beta-agonistas de longa duração, anticolinérgicos de longa duração, corticoides inalatórios e inibidores da fosfodiesterase 4. Sem dúvida nenhuma, o broncodilatador é a pedra fundamental, é a terapia básica do paciente com DPOC. Lembrando que os beta-2 de curta, como o próprio nome está falando, eles são de curta duração e, consequentemente, eles servem para alívio dos sintomas. E, geralmente, a combinação de curta duração com longa duração, isso vai, então, nos ajudar a ter um maior controle do nosso paciente. Bem, nós temos também a associação de anticolinérgicos de longa duração, que é um tipo de broncodilatador, mas beta-agonistas de longa duração. Isso algumas vezes ajuda e melhora mais a função pulmonar e também, é claro, que ajuda também a reduzir o número de exacerbação quando a gente faz a associação
dessas drogas. Bem, a via inalatória, sem dúvida nenhuma, para todos esses broncodilatadores que eu descrevi para vocês, é a via preferencial. A técnica e o treino, né, de como o paciente está usando, isso é fundamental. Alguns pacientes por déficit cognitivo, ou mesmo por algum problema de tremor, algum problema, enfim, técnico, isso faz com que o indivíduo possa ter uma menor deposição pulmonar da medicação e, consequentemente, um menor efeito. Isso a gente deve também, é claro, conversar com o paciente a forma que ele melhor se adapta, o que ele prefere usar e, sem dúvida nenhuma, no nosso país a questão também custo, ela deve ser avaliada. E sempre, né, nas visitas de controle, avaliar se esse indivíduo ele está fazendo o uso correto da medicação e está realmente fazendo as medicações conforme o prescrito. Não existe absolutamente nenhuma medicação que muda o curso da doença, isso é até questão de várias provas. Então, a medicação ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a dispneia, pode ajudar a reduzir a exacerbação, mas ela não interfere no curso, na modificação do declínio da função pulmonar e também da mortalidade. Só tem duas coisas que alteram como se diz, o quadro, o prognóstico da doença. Um é o uso de oxigênio para aqueles pacientes que têm indicação e o outro é exatamente você chegar e, além realmente do uso do oxigênio, você orientar, né, esse paciente que ele não deve, né, ele tem que identificar a exacerbação e, consequentemente, tratar isso o mais rápido possível. O tratamento farmacológico, como eu disse, né, melhora a capacidade do exercício, melhora os sintomas, melhora, né, o nível de saúde do indivíduo. E nós temos aí algumas famílias de broncodilatadores. Quais seriam eles? Os beta-agonistas, os anticolinérgicos, as metilxantinas e os corticoides. Os beta-agonistas são divididos, então, em beta-agonistas de curta e de longa. Aí está a forma de ação, então, ele relaxa a musculatura lisa através, né, da sua ação nos receptores beta-adrenérgicos, aumentando o AMP cíclico, consequentemente, evitando aí a broncoconstrição. E aí, então, são os principais, essa tabela que eu estou mostrando aí para você, os principais representantes, né, dessa classe. Lembrar que algumas vezes o indivíduo ele pode ter alguns efeitos colaterais, pode queixar um pouco de palpitação, pode queixar aí um pouco de tremor de extremidades e tomar muito cuidado naqueles pacientes com história de taquiarritmia ou mesmo de doença arterial coronariana. Já os anticolinérgicos, existem, né, receptores M1, M2 e M3, tá? E esses três receptores, o que eles fazem? Eles facilitam, né, a neurotransmissão anticolinérgica, estimulando assim o que? A broncoconstrição. Então, quando eu bloqueio esses receptores, isso faz também com que o indivíduo possa apresentar, então, uma melhora, né, do tônus broncomotor e, consequentemente, uma menor eliminação de muco e também broncodilatação. Nós temos os anticolinérgicos de curta duração e nós temos também os anticolinérgicos de longa duração. Bem, essa tabela mostra os principais representantes dessa classe e lembrar, né, que os efeitos, né, colaterais dessas medicações são basicamente boca seca, hálito metálico, fechamento de ângulo glaucoma e alguns indivíduos podem apresentar uma broncoconstrição apesar de estarem usando uma medicação broncodilatadora. Para quem que a gente deve tomar cuidado? Quem que a gente deve evitar o uso desse tipo de medicação? Pacientes que têm aumento importante da próstata, hiperplasia benigna de próstata, obstrução de cloro vesical e também glaucoma. Bem, do ponto de vista prático, como eu disse anteriormente, nós podemos então usar esses medicamentos para poder alívio dos sintomas, podemos usar eles de forma isolada ou associada. Então, não existe já no mercado
igual essa tabela que eu estou mostrando aí para vocês, a associação. Então nós temos aí fenoterol e patrópio, salbutamol e patrópio, formoterol e glicopirrônio, indacaterol e glicopirrônio. Então nós temos diversas associações desses broncodilatadores. Nós temos também um outro grupo que chama metilxantinas. O que elas fazem? São bloqueadores inespecíficos da fosfodiesterase, levando então ao aumento do AMP ciclo e, consequentemente, da musculatura lisa. Isso faz então o quê? Uma broncodilatação. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de remédio, desse tipo de família de medicação, as metilxantinas. Por quê? Porque o nível tóxico está muito, muito próximo do nível terapêutico. E tem alguns pacientes portadores de CC, insuficiência renal, idade avançada, pacientes que estejam em curso de alguma infecção ou estejam realmente em acidose, geralmente tendem a apresentar mais efeitos colaterais com relação aí à questão desse tipo de medicação. Os principais representantes são a minofilina, a teofilina e a bamifilina, e os efeitos colaterais mais frequentes são taquiarritmias, náuseas, vômitos, cefaleia, insônia, pirose, algumas vezes até, menos comum sem dúvida, convulsões. E pacientes, repetindo, com arritmias atriais, pacientes com intolerância gástrica, com história de convulsões, esse tipo de medicação deve ser evitado. Bem, nós temos também a terapia que a gente chama de terapia anti-inflamatória. Nós temos os corticoides inalatórios, nós temos os inibidores de fosfodiesterase, o uso eventualmente de antibióticos, como estudos mostrando como azitromicina e eritromicina, e também algumas vezes a N-acetilcisteína. Bem, os corticoides inalatórios, a gente vai ver mais na frente, eles têm algumas indicações nos pacientes com DPOC. Não se deve usar corticoide inalatório para todo paciente com DPOC. Os inibidores da fosfodiesterase diminuem exacerbações, ajudam também na melhora da função pulmonar e podem ser indicados naqueles pacientes onde tem uma gravidade maior da doença ou naqueles pacientes principalmente que são o quê? Exacerbadores, que produzem muita secreção. Já a azitromicina, os macrolídeos, eles também ajudam a reduzir o número de exacerbações. Existem vários trabalhos na literatura mostrando que você pode usar 3 vezes na semana, alguns trabalhos até com 2 vezes na semana, também o quê? Diminuindo a produção de secreção e, consequentemente, melhorando, reduzindo o número de exacerbações. E também a N-acetilcisteína fluidificando, ajudando o indivíduo a eliminar essa secreção. Isso também algumas vezes costuma ser pergunta de algumas provas, Quando então se deve indicar, quando se deve então usar o corticoide inalatório em paciente com DPOC? Basicamente a gente usa em 3 situações. A gente usa para aqueles pacientes, primeiro, que têm associação comprovada com asma, então esses pacientes se beneficiam de corticoide inalatório. Pacientes onde o número de exacerbações é um número grande, geralmente aí maior do que 2 vezes por ano, tá? E pacientes que têm, você consegue identificar um fenótipo, tá? Uma alteração de eosinofilia. Geralmente tem trabalhos com 3%, alguns trabalhos com 4%, mas repetindo, esses 3 grupos de pacientes, pacientes portadores de asma, exacerbadores frequentes e que têm eosinofilia maior do que 3%, 4%, esses pacientes tendem a se beneficiar mais do uso de corticoide inalatório. Não podemos esquecer que o corticoide inalatório também ele tem os efeitos colaterais. Então, o indivíduo ele pode desenvolver candidíase, pode irritação da boca, pode ter fragilidade capilar, pode dar também osteoporose, enfim, basicamente rouquidão e também, algumas vezes, até alteração no cortisol basal. Mas o indivíduo usando em doses muito, muito baixas, digo para vocês que na prática clínica é uma medicação bastante segura. Aí então estão os inibidores da fosfodiesterase 4, que é o rofimulast. Temos aí o macrolídeo, a azitromicina é o que a gente tem mais trabalho, mas também tem alguns trabalhos com a eritromicina, e a N-acetilcisteína aí com a sua dose e a sua posologia.
Bem, eu disse para vocês, depois da gente classificar o paciente, né, grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4 de GOLD, e depois da gente classificar os fatores de risco, né, então, o indivíduo do grupo A é aquele indivíduo, relembrando, de poucos sintomas e sem exacerbação. Então, qual broncodilatador que eu vou dar para esse indivíduo? Geralmente a gente inicia com um beta-2 de longa. Se o indivíduo tiver uma dispneia muito leve, pode até iniciar com um de curto, mas geralmente a gente inicia com um de longa e observa. Se esse indivíduo ele não teve resposta, aí sim a gente pode então trocar, tá, o uso do broncodilatador. O paciente do grupo B é aquele indivíduo, então, que ele tem mais sintomas, mas também ele não exacerba. Não existe, né, uma evidência de escolha específica de um broncodilatador, mas geralmente nós fazemos, né, iniciamos também o uso de um broncodilatador de longa duração, um anticolinético de longa duração, e avaliamos aí as comorbidades, tá? Avaliamos aí as comorbidades. Então, no grupo B, nós iniciamos aí com LABA ou com LAMA, e depois aí, se os sintomas persistirem, nós fazemos até a associação LABA-LAMA. O grupo C é aquele indivíduo com poucos sintomas, mas que ele exacerba bastante. Então, como é que nós então tratamos esse indivíduo? Geralmente a gente inicia ou com LABA ou com LAMA, tá? E aí, de duas, uma. Se ele for um grande exacerbador, é uma das indicações de uso de corticoide inalatório. Você pode, então, fazer uma associação de LABA-corticoide ou, tá? O que a gente pode também fazer é uma associação aí de LABA-LAMA. Lembrando que o uso de corticoide inalatório, ele também é um fator de risco para aparecimento de pneumonia. E por último, o grupo D, aquele paciente que tem muitos sintomas e tem muitas exacerbações. Então, geralmente, nós iniciamos a terapia já com a terapia que a gente chama de terapia dupla. LAMA e LABA. Se esse indivíduo ele não responde, tá? Eu posso já fazer o que a gente chama de terapia tripla, associar o corticoide inalatório. E, obviamente, né, se esse indivíduo ainda continua apresentando ainda exacerbações, eu posso associar ou roflumilaste, que é o inibidor de fosfodiesterase 4, posso associar um macrolídeo, posso associar N-acetilcisteína ou até mesmo aí acrescentar realmente aí mais broncodilatadores. É claro que se o indivíduo ele começa a apresentar um maior número, um maior grau de pneumonia, a gente pode até suspender esse corticoide inalatório. Então, o grupo D, sem dúvida nenhuma, é o grupo de maior sintoma, maior exacerbação, então é o que a gente mais varia. A gente, então, tenta fazer uma medicina que a gente chama de medicina personalizada. Então, a gente tenta passar o melhor tratamento para que esse paciente, então, sinta menos sintomas e exacerbe menos. Então, deixo aí para vocês, né, o quadro do uso aí das medicações, tanto à medida que o indivíduo ele vai tendo, então, maior grau do GOLD, DPOC e maior número de exacerbações e sintomas, deu para ficar bem claro que a gente deve, então, o quê? Associar, a gente deve, então, aumentar o número de medicações para esse nosso paciente. Bem, se o paciente ele está com quadro de DPOC estável, não se deve usar o corticoide oral, o corticoide sistêmico, tá? Deve-se realmente evitar, devido realmente ao risco, né? Aos efeitos colaterais. E todo indivíduo, desde o grupo 1 até o grupo 4, todos se beneficiam tanto dos programas de reabilitação quanto de treinamento físico. E algumas vezes me perguntam, né, se usa antitussígeno, o paciente com DPOC tem tosse, a gente pode usar um xarope para tosse? Não, não há nenhuma referência, não há nenhuma evidência, nenhuma indicação do uso de antitussígenos, de xarope. E os vasodilatadores? Tomar muito cuidado porque eles podem agravar a hipoxemia e algumas vezes até a hipertensão arterial pulmonar. E naqueles pacientes onde você tem a identificação da deficiência de alfa-1 antitripsina, uma das terapias propostas é realmente fazer a reposição dessa enzima a fim de
diminuir a progressão da doença. Bem, outra questão também muito frequente em concursos é a indicação, o uso de oxigênio para o paciente com DPOC. Então nós temos aí basicamente o quê? Duas indicações clássicas. Uma, sem dúvida nenhuma, é aquele paciente que tem uma PO2 menor do que 55, com a saturação menor ou igual a 88, e ele não tem hipercapnia. É uma indicação do uso de oxigênio. E outros são aqueles pacientes que têm até uma PO2 um pouquinho maior, menor ou igual a 59, mas o que acontece? Eles têm identificados ou corpo pulmonar ou têm identificado aí uma policitemia. Nesse caso específico também vale a pena então prescrever, vale a pena então passar oxigênio para esse paciente. O oxigênio geralmente ele é prescrito de 15 a 18 horas, tá? E ele tem por objetivo não é manter a saturação 98, 99, não é esse o objetivo. O objetivo é manter uma saturação maior do que 90%. Então, algumas vezes a gente começa com 1 litro, 1,5 litro, e isso então ajuda o nosso paciente a conseguir a estabilização do quadro. E o que a gente faz? A gente oferece, né, o oxigênio e depois, dentro aí de 30 dias, 60 dias, reavalia para ver se esse paciente realmente precisa de fazer uso contínuo. Repetindo, algumas vezes o paciente ele tem uma exacerbação interna, sai do hospital precisando, necessitando do uso do oxigênio, mas depois ele melhorando o processo inflamatório, diminuindo a secreção, ele pode vir a deixar de fazer o uso do oxigênio. Bem, e tratamento, né, menos comum, mas também existe, é importante a gente saber que existe, nós temos o que? A terapia intervencionista, que ela pode ser cirúrgica ou endoscópica. Bem, o que nós temos aí de evidências claras é a cirurgia redutora, que ela melhora, está bem indicada naqueles pacientes, né, que têm enfisema pulmonar na parte superior. Então, eu retiro isso, acabo melhorando a mecânica do pulmão, bem como também aqueles pacientes que têm bolhas gigantes que estejam comprimindo uma parte do parênquima pulmonar. Então, retirando essa bolha, esse paciente então pode vir a recuperar, pode vir a ganhar função pulmonar. Naqueles casos muito graves, né, o transplante também ele é um tratamento preconizado para o paciente com DPOC e tem saído cada vez mais trabalhos do implante, né, de válvulas através de broncoscopia. Então, o tratamento broncoscópio para DPOC hoje ele também é uma realidade. Atualmente mais disponível principalmente em grandes centros, São Paulo, a equipe também do sul, também do país, também do Rio Grande do Sul, também tem bastante experiência, tá? Mas é uma realidade também hoje. Bem, então nós falamos então, né, da como se avalia, como se dá o diagnóstico, como se conduz o paciente com DPOC, como reduzir os fatores de risco e eu descrevi aí não só a parte de educação, mas a parte farmacológica e não farmacológica do tratamento. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre exacerbação de DPOC. O que é a exacerbação de DPOC? A exacerbação de DPOC está no conceito da doença. Ela é um evento, né, no curso natural da doença, caracterizado o quê? Por 3 alterações. Então, o indivíduo ele tem uma piora da dispneia, um aumento da secreção e também esse indivíduo tem geralmente uma alteração da cor. Isso faz com que o indivíduo precise de usar mais medicação para o controle da doença. Então, esse é o conceito de exacerbação de DPOC. E esses 3 critérios, chamados de critérios de exacerbação, repetindo, tem que ser, então, sempre avaliados. Repetindo, o aumento da dispneia, o aumento da expectoração e a mudança de cor do escarro. Se você tiver pelo menos 2 desses 3 fatores, você está autorizado, você está, então, fazendo uma boa prática médica de iniciar o uso de antibiótico. As causas mais comuns de exacerbação, sem dúvida nenhuma, são infecções das vias aéreas. Diria para vocês que uma grande maioria também seriam infecções virais, além também de poluição do ar, entre outras. E qual que é a conduta no paciente com exacerbação de DPOC? Eu brinco, né, que é o ABCS.
ABCS. A de antibiótico, B de broncodilatador, C de corticoide e S de suporte. Suporte ventilatório, suporte fisioterápico, suporte de nutrição, suporte de oxigênio e tratamento das doenças associadas. E quando eu indico, então, ventilação não invasiva, né, para o paciente com DPOC? Então, é sem dúvida nenhuma ventilação não invasiva, principalmente no paciente exacerbado, um dos tratamentos de primeira linha. E qual que é o objetivo? Evitar, obviamente, intubar, evitar realmente internar, evitar realmente o quê? Um aumento, né, da PaCO2, de hipercapnia, que pode, então, levar esse paciente a um rebaixamento e, consequentemente, uma piora aí no quadro respiratório. Os critérios de seleção são esses aí colocados, né, no quadro. Então, piora da dispneia, paciente com aumento da frequência respiratória, querendo começar a evidenciar acidose na gasometria, um pH menor do que 7,35 ou um PaCO2 maior do que 45, então são critérios para indicação do uso de ventilação não invasiva. E quais são os critérios de exclusão? Os critérios de exclusão são vários, mas basicamente é o quê? O indivíduo apresentou parada respiratória, o paciente está rebaixado do nível de consciência, o paciente está com bastante secreção nas vias aéreas. Então é claro que esse tipo de paciente ele não vai responder muito bem a esse tratamento. Então, nesse caso, aí já está indicado um outro tipo de terapia ventilatória, a terapia de ventilação mecânica invasiva. Então, eu vou passar um tubo orotraqueal e vou, então, ventilar esse indivíduo. Então, quais são as indicações? Seriam exatamente as contraindicações da ventilação não invasiva, tá? Pessoal, então é isso que eu tinha para poder trazer para vocês. A DPOC é um tema bastante frequente em provas. Procurei aí dar os principais insights, os principais toques para vocês. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos encontrar aí nas próximas aulas de pneumologia. Uma boa sorte para vocês e bons estudos.